Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, no sentido de trazer a vocês o maior conhecimento possível sobre a doutrina. E, como de costume, nós sempre deixamos uma pergunta no ar, principalmente porque estamos falando na parte da filosofia da doutrina espírita, onde nos legou uma série de leis para que a gente possa compreender o que estamos aqui fazendo, qual é o nosso objetivo. E como de costume, deixamos sempre uma pergunta para tentar responder ao final. O homem pode ter toda a propriedade que deseja? É possível isso? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Hoje nós vamos abordar lá no capítulo 11 da Lei da Justiça, do Amor e da Caridade, começando na questão 873, e nós veremos no transcorrer de nossa fala que nós não bem compreendemos justiça, pouco entendemos de amor, muito menos de caridade, como Jesus nos havia ensinado. Nós insistimos em compreender uma roupagem materialista, sem compreender o alcance dessas três bases, eu diria, talvez a principal lei, de todo esse elenco de leis que foram nos apresentadas, leis naturais, a principal lei foi essa: justiça, amor e caridade. O sentimento de justiça é desenvolvido na medida que o homem realiza progressos morais e éticos. Então, esse sentimento ele tem a ver com evolução, estando gravado no coração dos homens. Logo, o sentimento de justiça está na natureza. O sentimento de justiça não é percebível igualitariamente entre os homens que sofrem toda sorte de influência, especialmente as paixões. Então, por esse texto, nós começamos a entender que justiça é algo que nem todos nós percebemos, apesar de estar gravado em nosso ser. Mas nem todos nós compreendemos o que significa justiça. Será que justiça é compreender as leis que regem um estado, que rege uma cidade, que rege um país? Será que isso é justiça? E essa compreensão de justiça, ela tem a ver com a evolução do ser, ou seja, aquela bagagem espiritual que aquele ser tem. Porque nós vamos observar seres com pouca cultura e com esse senso de justiça bastante depurado. E também seres com muita cultura nessa encarnação, mas que não têm esse senso de justiça ainda bastante depurado, ou suficientemente depurado. Mas será que eu preciso conhecer leis para ter esse senso de justiça? O Piano, um jurisconsulto romano, já nos falava sobre essa definição de justiça. E eu gosto muito desse axioma, porque ele nos fala que é viver honestamente, não lesar e dar a cada um o que é seu. Pronto. Está aí o sentido da justiça. Não preciso de coletânea de leis para compreender a justiça. Simples, não? Jesus vai nos apresentar muito parecido desse axioma. Tudo que o mestre ensinou, né? Exatamente, viver honestamente. Parece pequenininho, mas a abrangência é enorme. O que é viver honestamente? Não lesar, dar a cada um que é seu. Será que as minhas atitudes, as minhas falas, as minhas impropriedades de análise do outro ser, os meus julgamentos equivocados, será que isso não é lesar? Será que quando eu entro dentro de um conflito, onde eu estou mais interessado nos meus egos que efetivamente o objetivo final, será que eu não estou lesando? Então, é lá o Piano que vai nos dar o sentido de justiça, viver honestamente, não lesar e dar a cada um o que é seu. Ou seja, respeitar o direito dos outros, sendo que esses direitos são determinados tanto pela lei humana quanto pela lei natural, onde a primeira é mutável, por ser construída pelos homens naturalmente, e visando uma época, um instante ou interesse, e a segunda, perene, pois é aplicada no tribunal da consciência. Ou seja, a justiça que nós estamos falando é a justiça moral, é a justiça
da ética, é a justiça que não é construída pelo homem, é a justiça que é praticada, que é lavrada em nossa consciência quando nós a transgredimos. Não a lei dos homens, porque essa, como é bem colocado lá na questão 875, 875A, ele está nos dizendo que essas leis, essa justiça humana, ela é mutável. Ontem o que era crime, hoje não é mais. O que era permissivo, hoje já não é mais. Enfim, ela vai sofrendo essas modificações constantemente de acordo com o progresso da sociedade. Então, a lei natural, quando bem observada, é guia seguro para o homem, onde tem por base olhar a mesma regra a ser aplicada a nós mesmos. Em outras palavras, fazer aos outros que gostaríamos que fizesse a nós. Quem te falou isso? Pois é, né? Jesus era advogado? Não, né? Mas conhecia profundamente as leis naturais. Conhecia profundamente as leis que devem reger o homem. Conhecia profundamente as leis que limitam o meu espaço, que diz qual é o meu direito, que diz qual é a justiça que deve ser aplicada, que me permite, quando eu penso que posso ser, que não deveria pensar dessa forma, estar investido de um julgador do outro. Então, Jesus já te diz qual é o limite da justiça a ser aplicada. Então, Kardec, na sua nota, ele fala: o critério de verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo queria, e não em querer para si o que queriam para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal. É evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante, senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. Sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Ou seja, sempre, se eu vou julgar, eu vou olhar a mim. Se eu estivesse praticando a mesma ação, será que eu aplicaria a mesma pena que eu estou aplicando ao outro? Ou seja, Jesus sempre nos coloca essa condição de nós nos colocar no lugar do outro para saber se aquele julgamento ou aquela punição, digamos assim, não? Ou uma simples ação está amoldada a mim, se eu gostaria que aquilo acontecesse comigo. E aí nós temos a segurança de decidir. Então, quando nós dizemos não, aquilo não é bom, aquilo não é legal, aquilo é mal, eu estou fazendo opção pelo bem. Então, quando eu faço um julgamento criterioso, baseado nesta troca de posições, eu estou praticando a correta justiça. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos, sendo certo que o caminho harmonioso de uma sociedade transita por respeitar o direito de seus semelhantes, sem a qual haverá sempre conflitos e desordem de toda sorte. Então, você quer analisar uma sociedade, se ela está em progresso, se ela está elevada? Analise a sua justiça. Analise a distribuição da sua justiça e você poderá responder se essa sociedade está efetivamente alinhada ao progresso. Assim, a baliza segura do direito de um repousa no direito do outro, ou seja, é o trocar de posições. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posições mais elevadas. Deus não fez uns de limo mais puro do que os que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Não há diferença para o Criador. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isso para que os que se julgam superior conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. O caráter de um ser é medido pela sua capacidade de ser justo em toda a sua existência, praticando o amor ao próximo, a caridade, lato sensu, e sem o qual não há o que se falar em justiça. Então, para que o homem possa se considerar um ser justo, é preciso que ele esteja perfeitamente alinhado às leis naturais, às leis do Criador.
para que ele possa efetivamente ter uma visão justa, ou seja, ajustado às leis do Criador. Esse é o critério de justiça, esse é o entendimento para a prática da justiça, e não aquela que nós compreendemos em sociedade, que limita cada um no seu quadrado, como se fala por aí. Não é isso que estamos falando de justiça. Justiça é saber colocar a medida exata na observação que eu tenho do outro, me tendo sempre como um espelho, entendendo que em igual circunstância, em iguais momentos, eu também transgrediria e gostaria de receber a mesma benevolência que eu tenho para com os meus erros. Aliás, somos excelentes defensores dos nossos equívocos, mas péssimos promotores em nossos defeitos, péssimos julgadores em nossos defeitos, em nossas transgressões. Então nós precisamos reverter isso para compreender esse quadro de justiça. Eu preciso ser severo com as minhas faltas, mas eu preciso ser indulgente para as faltas do outro, compreender o outro, entender a limitação, a capacidade daquele outro naquela circunstância de avaliar determinado caso ou determinada situação. Nunca esquecendo que não muito tempo atrás estávamos no lugar dele. Não muito tempo atrás também transgredíamos. E se hoje a clareza, a iluminação, a sabedoria chegou até a minha capacidade de compreender, que bom, mas não esqueçamos que eu também já fui um ser bruto. Eu já fui um ser mau, eu já fui um ser que produziu grandes dores, grandes sacrifícios. Ou pensamos que estamos aqui porque tropeçamos nas nuvenzinhas e caímos na terra por um descuido do Criador. Será? Ou estamos retornando ao educandário justamente porque fomos reprovados nas provas que nos ofereceram? Temos que também ter as lições de Chico, né? Que diz que nós temos que ser tolerantes com o erro do próximo e atentos, e não nos dá o direito de errar, para que a gente possa corrigir as nossas falhas e nos tornarmos seres melhores. Então, dentro dos direitos naturais, nós temos um que é o primeiríssimo. Sem ele não teria sentido. Que direito é esse que eu estou falando? Então, na escala de direitos naturais, figura em primeiríssimo lugar o da vida, pois esse bem, em se perdendo, não poderá ser substituído. Então, o primeiro direito que nós temos é o da vida. O da vida, a defesa da vida, a luta pela vida, até pela preservação, que também, não esqueça, é uma lei que já estudamos, a necessidade de preservarmos. Por quê? Porque é através da vida que eu dou a oportunidade do meu espírito de progredir. É através da vida é que meu espírito vai colher experiências para poder adquirir essa maturidade rumo ao progresso. Então, durante sua existência corporal, é facultado ao homem adquirir bens materiais através do seu trabalho honesto, livre do egoísmo. Então, eu posso ter bens? Posso sim. Mas existe um probleminha aí que lá o Holden nos fala. O que ele nos fala sobre os bens? Sobre o ter? Ele fala que nós podemos ser possuidores dos bens, ou seja, eu posso ser possuidora do bem, mas eu não posso ser possuída por esse bem. Então ele coloca a distinção possuidor e possuído, ou seja, o R do possuidor é o R de redenção. Exatamente. Então, bens nos é facultado? Sim. Muitos? Sim. A questão é não ficar preso a eles, a não ser possuído por eles, mas sim ser possuidor deles. Ou seja, da mesma forma que eu os tenho, eu também posso entregar, eu posso doar, eu posso passar adiante, porque eu não sou aprisionado aos bens. E quando eu me liberto desse aprisionamento, e Joana de Ângeles nos fala tão bem dessa cela mental que nos escraviza, eu me torno um ser feliz. Então, o que? Por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Então, te mostrando que cabe ao homem a defesa de sua propriedade, sim, ainda que alguns entendam que possa parecer ser um egoísmo, mas quando ela é atacada, quando ela é subtraída, é claro que o homem, usando os meios moderados, naturalmente, pode sim defender de sua propriedade, porque ele conquistou justamente, ele conquistou através do trabalho, do suor, ele conquistou através do labutar.
que ele construiu todo esse acervo, essa propriedade. Então, considera-se natural o direito do homem desejar possuir bens materiais, sendo reprovável quando o desejo somente para si e para atender seus anseios pessoais, caracterizando por egoísmo. A doutrina nunca combateu a riqueza, o ter patrimônio, o ter riqueza. Não, isso não é condenável, não. Aliás, você só pode fazer a caridade, que veremos mais à frente, a caridade material, se bens eu tiver, se riqueza eu tiver. Tá claro, a riqueza ideal seria o óbolo da viúva, não tem a menor dúvida, mas para que eu possa atender um maior número de pessoas, um maior número de necessitados, uma classe maior, eu preciso de riquezas. Então, é permitido sim, o que não pode é quando essa riqueza ela se torna líder minha, ela se torna meu guia. Isso não, porque eu passo a ser possuído. Aí não, aí nós temos um problema que se chama egoísmo. Esse possuído, é tão grave essa situação do indivíduo de ser possuído pelo bem, pela propriedade, que o leva à ruína, que o leva à destruição psíquica, que faz com que esse indivíduo vá declinar, vá perder a sua saúde mental, as suas faculdades mentais, em função de ser possuído por uma propriedade. Então, nós podemos ter bens, sim, porém, esses bens eles têm que trazer algum benefício para o todo. Então, quando eu sou possuidora de uma determinada riqueza e eu construo empresas para que possam empregar pessoas, eu coloco parte dessa riqueza em projetos sociais onde vão auxiliar pessoas carentes, jovens a estudar, todo um trabalho social feito por essa riqueza. Então, isso sim é saudável. Então, eu posso ter sim, desde que ela não seja só para mim, porque aí sim constitui egoísmo. Então, assim, cabe ao homem justo juntar riquezas, além de suas necessidades, com o único fim de ajudar a seu semelhante, recebendo assim o concurso do Criador para dar continuidade às suas escolhas. Então, quando eu junto riqueza, como ela bem falou, no sentido de tornar aquela riqueza útil para a sociedade, ela ter uma finalidade produtiva, essa riqueza é válida, sim. Ela deixa de ter valor quando ela escraviza, quando ela faz o ser sofrer, quando a perda dela te leva à loucura, e se mostra um declínio do homem, declínio do ser, porque ele deixa de ser possuidor, como o Holden muito bem falava, para ser possuído. Pois quando nós somos possuídos, nós somos dominados, nós somos aprisionados pela propriedade. Então, toda propriedade adquirida sem ofensa do direito do seu semelhante é legítimo. Sem o embargo, o patrimônio legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei da justiça reprova. Essa a razão porque são reformadas as leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que no século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte, sendo o excesso de propriedade uma dessas questões que serão revistas na medida a adquirirem consciência. Ou seja, ele está falando lá na questão 884 e 885, numa distribuição equânime dessa justiça, que ainda não chegamos a essa condição, que ainda teremos muito que galgar em direção ao progresso, de compreender a equidade da propriedade, de ser distribuída igualmente para todos. Ainda não chegamos a esse momento. Mas ele também nos adverte que a constituição desse patrimônio também sofre transformações. Não esqueçamos que lá na época de Jesus, Jesus veio para condenar severamente essa prática, era autorizado que você negasse ajuda a seus pais, porque você teria doado para o templo. Mas lembre-se, você doava a propriedade, mas continuava sendo usufrutuário daquela propriedade. E aí vem Jesus e vai condenar essa lei. Está lá nos evangelhos, você vai encontrar essa lei que fala. Então, respondida a questão, é permitido o homem ter propriedade? Sim, é permitido o homem ter propriedade. Agora, o que ele faz dessa propriedade, isso sim temos que dar conta. Sou possuidor ou possuído? O R da redenção, tão prolatado por Holden,
É isso que precisamos perceber. Se eu sou possuidor, eu sou um homem livre. Eu dou destinação correta para esses bens que, através dos meus talentos, eu conquistei. Note, através dos meus talentos, através do meu trabalho honesto, e não de formas equivocadas, onde eu lesei, onde eu trouxe sofrimento a outras pessoas. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de construção de propriedade legítima, correta. Então, a essa sim, eu sou possuidor. Eu não posso ser possuído. E esse possuído traz sofrimento ao homem. Esse sim precisa ser combatido, porque esse possuído tem o significado de egoísmo e leva com certeza o homem ao sofrimento. Não existe esse limite para direito de propriedade, porém, esse limite vai sempre ser revisto à medida que a sociedade avança em evolução, espiritualmente. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro. Fiquem em paz.